Hamilton diz que Mercedes não lhe ouviu, McLaren fez mudança e o carro piorou e Marco diz aonde Red Bull não é a melhor, tudo isso você verá agora. Lewis Hamilton perguntou a Mercedes o que fazer quando ele disse a eles o que W14 precisava e isso não foi ouvido. A temporada 2023 da F1 começou mal para a Mercedes, que, depois de não conseguir disputar o título em 2022, quer corrigir rapidamente seus erros. Mas quando Hamilton cruzou a linha em P5 na abertura da temporada do Grande Prêmio do Bahrein, ele alertou no rádio que trabalho duro estava por vir para a equipe, embora ele esperasse reduzi-lo. A tabela Red Bull, mas também superando Ferrari e Aston Martin, que também falhou no Bahrein. Hamilton foi encorajador nessa mensagem, mas em uma entrevista pós-corrida com Rosanna Tena no podcast Checkers da BBC, Hamilton falou mais a sério sobre sua equipe. Tendo competido em todas as temporadas da Fórmula 1 desde 2007, Hamilton diz que sua vasta experiência significa que ele sabe o que o carro precisa. No entanto, ele disse que a equipe Mercedes não seguiu sua direção ao criar o W14 e acredita que isso não será tranquilo. No ano passado, contei a ele sobre os problemas do carro, disse Hamilton. Como já dirigi muitos carros na minha vida, sei o que o carro precisa, sei qual carro não precisa. E eu acho que é realmente sobre responsabilidade, é sobre se envolver e dizer assim, quer saber, nós não ouvimos isso, não é onde você deveria estar e nós temos que trabalhar com isso. Temos de encontrar equilíbrio nas curvas, encontrar coisas soltas e unirmos-nos como equipa, é isso que fazemos. Ainda temos muitos campeões mundiais, você sabe, eles não acertaram neste ponto, não acertaram no ano passado, mas isso não significa que não vamos consertar. Hamilton, ao lado de seu ex-companheiro de equipe na McLaren, Fernando Alonso, nos presenteou com um dos destaques do GP do Bahrein quando eles foram para a batalha na corrida, com Hamilton saindo do lado perdedor. E Hamilton disse que a situação atual com o W14 o lembra dos carros que ele às vezes tinha na McLaren, onde alguns deles não eram fortes o suficiente para realmente colocá-lo na luta. Mas, agora diante dessa situação na Mercedes, ele diz que como coletivo eles vão ter que dar a volta por cima. Gostei de ter conseguido algumas batalhas, disse o heptacampeão mundial. E estava perto, mas não exatamente lá. E eu tive muitos carros como este, particularmente na época da McLaren, e não sei quando ou como vamos fazer isso em termos de dar a volta por cima, mas vai ter que acontecer. Uma das mudanças técnicas que a Fórmula 1 trouxe foi elevar o piso em 15 mm em relação ao solo para evitar o retorno dos kicks dos carros com o novo regulamento e efeito solo. No entanto, esta nova especificação técnica afetou negativamente a McLaren, que estava desenvolvendo um conceito aerodinâmico completamente diferente. A nova regra de piso definida pela F1 era de 15 mm de altura na borda externa com uma deflexão vertical não superior a 5 mm quando uma carga de 250 N era aplicada na direção de descida e subida. De um modo geral, deixou a peça mais forte. Se você comparar com 2022, esses números foram 8 mm e 12 mm. Essas especificações foram adotadas por todas as equipes, mas James Key, diretor técnico da McLaren, disse que as novas regras fizeram uma grande diferença, pelo menos na vida da equipe de Woking. Tudo isso realmente aconteceu quando levantamos 15 mm do chão. Todos concordamos nisso como solução para o problema do boto, o que foi muito coerente porque no ano passado ainda era um problema importante, disse. Só que parece pequeno, mas esses pisos são enormes e incrivelmente sensíveis. Olhe para o downforce que ele gera, enorme. Então, quando fizemos isso com nosso carro, isso realmente nos fez perder muito mais potência do que esperávamos. Parece ter afetado diferentes equipes de maneiras diferentes. E, até certo ponto, parece estar relacionado à geometria da borda que você está executando, continuou ele. Que também esclareceu que o cenário em que a McLaren se encontra agora foi criado desde o ano passado com um caminho diferente que várias equipes seguiram com a aerodinâmica. Se você olhar para o ano passado, duas áreas começaram a se desenvolver. Um onde estávamos e outro onde provavelmente estava a maioria das equipes. E quando demos esse passo 15 mm, foi um golpe muito grande para nós, lamentou. Tivemos que mudar completamente de direção com essas geometrias, o que é uma grande mudança porque são projetos muito grandes e complexos. Portanto, acho que o momento dos regulamentos e o fato de termos sofrido um golpe particularmente grande, que obviamente não será fácil de lidar, significa que tivemos que mudar de direção tarde demais, explicou o diretor técnico. Além do piso, a altura do funil difusor também foi aumentada, tomando cuidado para não impactar em nada os projetos mecânicos das equipes.
A rigidez da borda do difusor foi aumentada e um sensor adicional tornou-se obrigatório para um monitoramento mais eficaz do fenômeno. Kia afirmou que a equipe tentou desenvolver até a estreia no Bahrein, mas por falta de tempo não conseguiu. Essas coisas demoram um pouco para se desenvolver. Tentamos correr, mas não conseguimos amadurecer o suficiente. A taxa de desenvolvimento é muito maior do que a que tínhamos. Se o regulamento fosse anterior ou se tivéssemos percebido a necessidade de fazer algo diferente 4 semanas antes, não estaríamos falando sobre isso agora. É uma pena, mas estamos onde estamos e vamos nos curar. A Red Bull Racing parece destinada a continuar a melhor corrida da temporada passada neste ano. Na corrida de abertura no Bahrein, Max Verstappen estava invicto, enquanto Sérgio Pérez também enfrentou pouca oposição. E apesar de todos na equipe avisarem que a temporada é longa e ainda há muito o que fazer, a Red Bull tem uma atitude positiva. No entanto, Marco vê uma área clara em que a Red Bull definitivamente não é a melhor em motores. Acho que a Ferrari é o motor mais rápido no momento. No entanto, a Ferrari ainda não ofereceu nada. Então Marco continuou suas observações dizendo: de que adianta um motor rápido se não for confiável? O velho ditado se aplica aqui: em primeiro deve ser feito, você deve terminar primeiro. A Ferrari vê Charles Leclerc se aposentar logo após uma boa largada, quando o motor o desliga. O primeiro finalizador da Ferrari, Carlos Sainz, teve que terminar em 4º lugar depois de perder para Fernando Alonso. E aí, torcedor, o que achou das notícias? Torcedor, se você tiver o interesse de adquirir produtos da F1, como miniaturas, canecas e bonecos, como esses, primeiro link na descrição.